Olá para você que nos assiste aqui na Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica. O meu trabalho foi aprovado para o ET2, Interseccionalidade e Pesquisa em Direito. Vou compartilhar aqui a tela para facilitar essa apresentação. Um instante. O meu trabalho se intitula A Identidade Feminista Narrada, uma análise de interseccionalidades e direitos humanos, propostas pelo podcast Olhares. Eu sou da Universidade Federal de Goiás. E quem sou eu? Eu sou mestranda no programa de pós-graduação interdisciplinar em Direitos Humanos da Universidade Federal de Goiás, a UFG. Sou pesquisadora na área de direitos humanos, gênero, novas mídias, feminismos em rede e ativismo digital. Sou graduada em Direito, atuo como advogada desde 2008. Sou produtora de conteúdo digital no Olhares Podcast desde 2017, objeto desta análise, desta pesquisa. E o meu propósito consiste em acreditar na força, na voz e no protagonismo das mulheres em todos os espaços. Bem, dando início a essa apresentação, eu gostaria de dizer que o Olhares Podcast ele é um podcast feminista que tem como principais objetivos, né, a transversalização acadêmica dentro da área de feminismo e direitos humanos, e também tem como objetivo a valorização das falas e dos espaços de luta. Então, nesse trabalho, a proposta que se apresentou foi relatar como essas narrativas das mulheres contribuem para os espaços de luta, para a formação de identidades, de significados, a partir do que se entende como feminismo. Sempre utilizando para essa análise os episódios produzidos pelo podcast Olhares. A metodologia utilizada para esse trabalho foi a pesquisa exploratória, o registro etnográfico, a análise do discurso e a revisão bibliográfica a respeito do tema de feminismo e direitos humanos e movimentos sociais. E para esse estudo foram analisados os episódios lançados pelo podcast entre os dados de 2017 a 2020, né? Ou seja, os episódios do 1 ao 76, ou seja, não foram considerados episódios que foram lançados no ano de 2021. E esses dados foram extraídos em janeiro de 2021. Pois bem, para isso foram analisados 4 objetos de análise. O primeiro objeto foi como os feminismos se apresentavam na linguagem das convidadas. O podcast, ele desenvolve vários temas dentro do feminismo, né? Então, algumas convidadas narravam o que seria este feminismo, se esse feminismo a contemplava, o que significaria feminismo para a convidada, e, ao mesmo tempo, a produtora do podcast trazia os conceitos de direitos humanos, né, em contraposição ou em complementação. Então, esse objeto de análise se mostrou pertinente para a gente descobrir e avaliar o que seriam esses feminismos, como eles se apresentavam e o que eles significavam para as convidadas. Num segundo momento, o objeto de análise civil foi: ok, encontramos um feminismo, o feminismo é persistente dentro da linguagem. Então, que tipo de feminismo seria esse? Muitas convidadas se nomeavam feministas interseccionais, né? E isso acabou sendo trazido como um objeto de análise. Que interseccionalidade seria essa? O que significaria essa interseccionalidade? E como as pesquisas em direito e outras pesquisas dentro das ciências humanas e sociais eram relacionadas com essa interseccionalidade e com as narrativas dessas mulheres.
Outro objeto que foi analisado foi a existência de movimentos sociais de mulheres. Muitas dessas convidadas se nomeavam ativistas ou militantes, algumas se enquadravam dentro de movimentos sociais próprios, né, de grupos próprios específicos, de acordo com a sua interseccionalidade. Então, algumas se nomeavam mulheres pelos movimentos sociais de mulheres negras, de mulheres LGBTQI+, também putas feministas, mulheres pelo feminismo antimanicomial, né? Ou outras características, mulheres feministas periféricas, ou seja, essas mulheres, dentro das suas narrativas, enquadravam esses feminismos e a sua interseccionalidade a movimentos reivindicatórios de direitos dos quais elas faziam parte. E, por último, o objeto de análise que foi realizado foi a existência de discursos de direitos humanos, reconhecidos como direitos humanos ou não, mas ainda assim direitos humanos, né? Então, direitos humanos implícitos ou explícitos. E, para isso, chegou-se a alguns achados de pesquisa. O primeiro achado de pesquisa foi a existência de um lugar de fala e alteridade. O que significa isso? Que para essas mulheres não basta apenas o lugar de fala como mulher que milita, mulher que exercita ou reivindica um direito, mas que, por parte da sociedade, também seria necessidade a alteridade, que seria o reconhecimento dos processos históricos de silenciamento dessas mulheres e, a partir da valorização das suas falas, novas construções narrativas trariam reivindicações de direitos. Outro ponto que foi encontrado nessa pesquisa foi a existência de identidades a partir de subalternidades. Quem traz esses conceitos são o Stuart Hall e a Gayatri Spivak, né, que falam do efeito de sutura que sujeitam essas mulheres às estruturas de significação. Ou seja, a partir da análise do discurso e do conteúdo do podcast Olhares, muitas mulheres passaram a se reconhecer como mulheres periféricas, mulheres negras, mulheres LGBTQI+, que trazem a elas identidades a partir desses processos de condições subalternas. Por quê? Porque a partir das narrativas, a partir das falas, um circuito marcado pela violência epistêmica e pela vida marginal foi reconhecido. Então, as interseccionalidades acabam sendo trazidas por conta dessa identidade, dessa subalternidade reconhecida. Esse achado de pesquisa se deu principalmente pela variedade de convidadas dentro do podcast Olhares. Aqui nessa figura, a gente traz uma pesquisa interna de participantes feitas pelo podcast, né, da base de dados do podcast, onde demonstra que 43% das mulheres que participam como convidadas se nomeiam como mulheres não brancas. Então, isso já por si só acaba justificando essa perspectiva interseccional dessas mulheres. Um outro achado de pesquisa foi a valorização do feminismo, dos movimentos sociais e dos direitos humanos como um algoritmo dentro de um podcast. No campo dos movimentos sociais das mulheres, acabou que acabou que se descobriu que não havia um sentido universal sobre o que é feminismo, o que é movimentos sociais e o que é direitos humanos, mas que ainda assim essas mulheres
se declaram como lutadoras pelos direitos das mulheres, né? Então, elas explicam movimentos sociais feministas emancipatórios e ativismo a partir dos seus próprios lugares, dentro das seus próprios reconhecimentos como mulheres em diferentes realidades sociais. E um outro achado de pesquisa que faz parte desse grupo de trabalho é justamente a interseccionalidade e a decolonização, outro tema que também tem sido inserido dentro dos debates feministas como um caminho na contextualização das narrativas, de um instrumento desafiador dos contextos feministas diversos, especialmente porque estamos falando de mulheres brasileiras que participaram dos podcasts para desenvolver os temas, mas que ainda assim são mulheres que são brasileiras e se identificam como mulheres latino-americanas. Fora isso, esse processo de interseccionalidade e descolonização, ele acaba trazendo um entroncamento, porque não deixam de ser narrativas negociadas que mulheres que utilizam alguns direitos que estão sendo conseguidos pelas hermanas latino-americanas, como no Chile, na Argentina, como, por exemplo, o direito ao aborto, que acabam servindo para as mulheres brasileiras para articular as denúncias de violação de direitos humanos, não só no Brasil, mas na América Latina como um todo. E esses achados de pesquisa também vêm a partir dos temas centrais e dos subtemas que são desenvolvidos por essas mulheres dentro dos episódios. Então, aqui nós temos um quadro dos episódios que são os que foram os de maior audiência até o ano de 2020, né? E nós conseguimos ver como os direitos humanos vão interseccionalizando com este feminismo, né? Então, Mulheres Desastres, que tratou da barragem de Brumadinho, né? E da barragem de Mariana, como as mulheres tinham se articulado, como elas estavam na condição de sobreviventes, sobre a política, sobre o refúgio, violência de gênero também esteve muito presente, e tudo isso articulado sempre considerando as condições de mulheres negras, de mulheres periféricas, de mulheres LGBTQI+. Então, a importância da interseccionalidade para essas mulheres se faz muito presente dentro do desenvolvimento desses temas. E aí, para conclusão, nós trazemos a importância que um trabalho como esse, um trabalho voltado para a divulgação acadêmica em direitos humanos e também sobre feminismo, que é o registro por um podcast, que é trazer esse registro da fala de mulheres que estão muito presentes dentro dos grupos de articulação política, de movimentos sociais, para um registro algorítmico, né, um registro que possa ser acessado por todos e todas, né, para sensibilizar a respeito dos direitos de mulheres e também para conscientizar a respeito dessa necessidade. Então, trazemos a realidade da pesquisa acadêmica e extensão científica para mulheres que estão articulando com a militância de base e, ao mesmo tempo, trazemos a militância de base para mulheres que estão pesquisando o feminismo, a interseccionalidade, a atuação em rede, a atuação digital voltada para direitos humanos. Então, se faz muito importante esse registro para um podcast, para uma análise posterior. Um outro ponto que é muito valorizado como um fator conclusivo é a importância do uso de podcasts feministas para conscientização e sensibilização a respeito da violência de gênero, porque a partir do momento que se gera uma narrativa e se gera uma intenção de se escutar um podcast, se gera também um lugar de escuta. As pessoas escutam podcasts porque estão interessadas nesse tema, então elas param para prestar atenção no que está sendo falado. E essas narrativas de mulheres acabam se tornando instrumentos de denúncia às violências sistematizadas.
Outra conclusão importante é a importância do uso desses podcasts feministas para os direitos humanos e para a criação de algoritmos de direitos humanos. Porque a partir do momento que se cria algoritmos de direitos humanos, a partir do momento que se cria um movimento digital, se traz uma consciência social a partir do consumo desses conteúdos. Então, se informa a existência das diferentes demandas, lutas sociais, espaços, maneiras diferentes de se expressar dentro do direito e fora dele. E, por último, a importância do uso do podcast para a mobilização de mulheres da América Latina. Como já dito anteriormente, a descolonização tem se tornado algo muito presente dentro das narrativas de mulheres e dos feminismos interseccionais, e logo isso gera uma ação em rede para inspirar, para engajar, para mobilizar lutas de mulheres de diversas partes da América Latina a partir da internet e a partir do uso dessas ferramentas, né, para uma posterior ação offline, como as marchas, como proposições legislativas, articulações políticas. Bem, esses foram os meus achados de pesquisa, é isso que eu quis propor para vocês. E termino aqui minha fala com a fala de Angela Davis: temos que falar sobre libertar mentes, tanto quanto sobre libertar a sociedade. E todas essas mulheres que participaram do podcast Olhares falam muito sobre libertar, falam muito sobre a liberdade, sobre a possibilidade dessas mulheres se mobilizarem para alcançar cada vez mais mulheres e uma sociedade mais justa. E aqui eu encerro a minha fala. Muito obrigada.